Deus. Eu corri bastante para chegar aqui. Eu venho lá de Jardim das Palmeiras. Aquela igreja está recebendo um novo pastor hoje. Eu fui lá apresentá-lo, o pastor Ismael Kaufmann, e por isso cheguei agora. Obrigado aí pela sua paciência. Hoje é um dia de festa, né? Um dia muito especial. A gente louva a Deus por tudo que aconteceu esse ano de 2025 aqui no grupo, na igreja do Jardim Ibirapuera. Então eu não poderia deixar de estar aqui com vocês hoje, tá? Trago um abraço do pastor Oliveira Júnior, nosso pastor presidente da Associação Paulista Sul. Hoje ele está no NASP, mas ele sabe que nós estamos aqui. Deixa eu fazer uma menção especial ao pastor Enéas, sua família, essa voz, pastor. Quem sabe um dia lá no céu. Não, a de Jesus é constrangido de ser apresentado pelo Senhor. A de Jesus é superada. A gente parece maior do que a gente realmente é, né? Louvado seja Deus, queridos, por esse dia. A gente está bem feliz, a gente traz alguns recados importantes aqui para vocês. E esse é um dia histórico e memorável, tá? Nós teremos aqui um momento de oração especial, algumas despedidas hoje também, mas nós queremos anunciar, deixa eu dar um contexto para vocês. Nós somos hoje, na Associação Paulista Sul, 38 mil membros. São 33 mil membros na capital de São Paulo e 5 mil membros naquela região que a gente chama de Vale do Ribeira, Juquitiba em diante, né? Até a divisa com o Paraná. Quando nós chegamos aqui em 2022, nós tínhamos na associação 43 mil membros. A gente foi dar uma olhadinha na secretaria, ver os nomes que estavam ali, ver as igrejas, congregações que nós tínhamos, e nós percebemos que os números não eram reais. A gente começou um trabalho bem intensivo, de modo que ao longo desses 3 anos nós perdemos. Já tínhamos saído da igreja, nós fizemos ali toda a formalidade necessária que a igreja exige, e ao invés de 43 mil membros, somos agora 38 mil membros. Tínhamos naquela ocasião 211 congregações, hoje somos 203, ou seja, 8 congregações se fecharam. Isso faz doer bastante o coração da gente, não é? Quando uma igreja nasce, quando um grupo nasce, a nossa intenção é sempre que ele floresça, que ele cresça, se torne uma luz na comunidade e um dia a gente entregue ele para Jesus Cristo, quando Jesus voltar, né? A Bíblia chama esse momento em Apocalipse de as bodas do Cordeiro, quando Jesus, o noivo, se casará finalmente com a sua igreja, que somos eu e você. E a gente percebeu que tinha muitos grupos que não tiveram força de retomar pós-pandemia, estavam fechados desde a pandemia. Ou grupos pequenos que surgiram por motivos errados. Por exemplo, um líder briga com o outro, eles não querem mais andar juntos, um líder fica, o outro vai ali para a esquina e aluga um salão e faz ali uma outra igreja de mentira. O motivo não é um bom motivo, né? Alguns grupos eram no quintal do irmão, então ele tinha dificuldade de ir até a igreja mais próxima, ele fez um grupo na casa dele, construiu ali uma capela e tinha uma igreja ali, né? Somos uma igreja extremamente organizada, a gente ama demais todos os nossos membros, nossos irmãos, e a gente louva a Deus quando nasce um novo grupo, uma nova igreja. Mas tem casos que a gente tem que colocar a mão por responsabilidade, né? Senão traz opróbrio para o nome da igreja. Estou dizendo isso tudo para vocês, por quê? Porque a história do Jardim Ibirapuera é exatamente contrária a tudo isso que eu citei para vocês. Amém? Vocês nasceram aqui, vocês nasceram no coração de Deus. Deus viabilizou e colocou recursos na mão da Associação Paulista Sul para que a gente enviasse para cá os zoins. E cadê os nossos zoins? Estão ali? Salve de palmas para os nossos zoins, gente. Vem aqui na frente, gente. Vem cá. Mateus, cadê o Mateus? Pastor Mateus, a Fernanda, David, a Camila, Damiana, o Richard está aqui também. Vem aqui na frente. Sei que o pastor Yuri já mencionou vocês. Vem cá, meu pastor, meu líder, pastor Yuri. Vem aqui também. Deus colocou no coração do pastor Yuri, que colocou no coração de cada um desses zoins aqui o desejo de virem para cá e passarem um ano aqui, não é? E muito obrigado, pastor Yuri. Esse foi um OIM que, para a glória de Deus, foi um sucesso. Amém. Nós estamos entregando para o reino de Deus uma nova igreja aqui. Amém?
não nasceu por briga. Os clubes bravadores e aventureiros, Raios do Ibirapuera é os aventureiros e Luzeiros do Ibirapuera os bravadores. Que coisa linda, Deus seja louvado, Deus seja louvado, de todo o nosso coração. Não nasceu por briga, não nasceu por confusão, não nasceu por comodidade, nasceu porque temos irmãos e irmãs ioins que vieram para cá, que amam a Deus, amam a missão da Igreja de Deus, e entenderam o propósito que é ser um líder adventista do sétimo dia, amassaram o barro aqui na nossa comunidade, subiram essas ruas, vieram, né? E hoje, depois de quase um ano, a gente pode entregar uma nova igreja para o Senhor, amém? Parabéns, pastor Yuri, parabéns aos nossos dois aqui. Pastor Enéas, vem cá, pastor. Uma salva de palmas para o pastor Enéas também, que estava chegando na Associação Paulista Sul, veio da Paulistana para a Paulista Sul, estava de mudança ainda, né, pastor? Todo um contexto, uma situação ali, e ele abraçou o projeto. E se o pastor Enéas não colocasse a mão junto com o pastor Yuri, com os zoinhos, a gente não estaria celebrando esse dia tão especial aqui. Deus seja louvado, amigos. Muito obrigado, do fundo do nosso coração. O pastor Oliveira manda um abraço para cada um de vocês, amém? Fruto do OI é a nova igreja que está sendo plantada, e nós já temos uma liderança para essa igreja, certo? É isso mesmo? Deixa eu chamar eles aqui na frente também para ficar a foto mais bonita ainda, tá? Cadê o Paulo? Vem cá, Paulo. A Edna. Vem cá, Edna. A Larissa. A Cida. A Sabrina. O Romário. Esse é um craque. Quem é o Romário? Matador. A Eliane. Cadê a Eliane? A Isaura. E a Simone. Venham aqui na frente todos. Uma salva de palmas, gente. A liderança da nossa igreja junto com os nossos. Não há palavras que expressem a nossa gratidão, tá? Eu repito, é sempre um sofrimento fechar um grupo, uma igreja. Mas é uma alegria imensurável poder inaugurar um grupo, inaugurar uma nova igreja, né? Só Deus um dia lá no céu, quando os coroarem com a coroa da vida, vai retribuir vocês tudo que vocês fizeram e ainda farão, né? Por essa igreja que é a nossa caçulinha que acabou de nascer. Deus abençoe muito vocês, tá? Opa, vamos lá. Pastor Yuri, eu gostaria que você fizesse uma palavra aqui aos nossos líderes, nossos ouvintes, depois o pastor Enéas vai fazer isso. Não, faz a sua palavra de gratidão. Você já fez, faz de novo a palavra de gratidão. Gente, eu já falei um pouco para vocês sobre o projeto, a missão. Eu quero agradecer de uma maneira especial a cada um de vocês. Eu quero começar primeiro pela igreja. Obrigado, porque vocês vão estar dando continuidade. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê muitas vezes Paulo chegando no lugar, mas Paulo ele não tem. São tantas cartas porque Paulo ele não tinha como ficar em todas as igrejas, não é isso? Então é desse jeito. Muitas vezes um vai plantar, o outro vai colher, o outro vai ficar cultivando. Então Deus seja louvado porque vocês aceitaram esse chamado de pioneirismo, para vocês serem pioneiros aqui nesse lugar e, como eu falei aqui, serem verdadeiros luzeiros aqui nessa comunidade. Agora eu quero falar dos meus jovens missionários. Deus seja louvado. Eu fico muito feliz pela vida de cada um de vocês. Eu estou pensando aqui, ano passado, quando a gente fez as entrevistas, que a gente conversou com vocês, que a gente... cada um de vocês, a gente sabe que alguns já tiveram que voltar para os seus lares, mas eu lembro de cada momento e vocês são muito especiais. Vocês vão ficar marcados não simplesmente para essa igreja, para essa comunidade, vocês vão ficar marcados na minha vida. Eu louvo a Deus o nome de cada um de vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu só posso dizer para vocês muito obrigado. Obrigado porque vocês atenderam o chamado de Jesus, obrigado porque vocês disseram sim. A Bíblia diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, mas muitos são chamados e poucos dizem sim. E isso é uma realidade. E esse chamado também vai para todos vocês que estão aqui na igreja. Jesus Cristo chama vocês hoje, Jesus Cristo espera o sim. Quando você se disponibiliza a atender o chamado de Deus, grandes coisas acontecem para a honra e glória do Santo Nome dele. Obrigado, pastor Yuri. Pastor Enéas, por gentileza, pastor, mais uma vez, sua palavra de gratidão. Eu agradeço, a Associação Paulista Sul por dar esse presente para a gente, para o nosso ministério, falando particularmente. Eu tinha um sonho de ver alguma coisa desse tipo, trabalhar em algo assim, e chegando aqui, Deus deu esse
presente para o nosso distrito, para a Vila das Belezas. E eu sou muito feliz de ter conhecido o pastor Mateus, a Fernanda, a Camila, o David, a Damiana, porque são pessoas especiais e o valor que essas pessoas têm como missionários. É cansaço, é decepções, alguma tristeza, mas nunca perdendo a energia de subir, descer, entrar em ruas. Eu entrei num beco com eles, eu cresci em periferia, eu fiquei com medo. Eu falei, gente, beco assim, que tinha acho que 1 quilômetro assim, entrando lá. Eu cresci em periferia, aquele dia, e eles todos naturalmente lá, ó, gente, ó, parecia conhecendo todo mundo, o David e a Camila. E essa é também a energia da Damiana, do Mateus, da Fernanda. Eu nunca vi tanta energia aplicada em projetos missionários. O Mateus, ele é sistemático, ele tem tudo planejado, o Cone, ó, tá lá, colocaram o Cone lá para deixar vaga. Cada detalhe aqui é pensado pela equipe, pelo Mateus, pela Fernanda. Cada detalhe aqui, se ele não tiver anotado no papel, está na mente dele. Então, pastor Evandro e pastor Yuri, esse menino aqui é um dom maravilhoso de Deus para o nosso distrito. Então, a história é contada, eu vou sempre usar essa expressão, a história é contada, passa naturalmente pela liderança do Mateus e da Fernanda. Se não fosse vocês, a história poderia acontecer, mas talvez de uma maneira diferente. Se aconteceu com todos esses detalhes de beleza, de precisão, porque vocês estão aqui. Mateus, eu me inspiro na sua liderança, viu? Pode saber disso. Você é um pastorzão, Richard também está com a gente aqui, e estou muito feliz de estar com vocês. Agora, Damiana, Camila, David, vocês são especiais. David já passou no vestibular de teologia, futuro pastor aí, já anota o nome dele, né? É um futuro pastor, tem idade para ser meu filho, né? Eu vou confessando aqui, mas eu sou muito feliz, menino bom, sou muito feliz de ter conhecido você. Camila também, uma pessoa muito especial, vai casar, né? Com a graça de Deus, a próxima missão é o casamento, né? E aí muita unção. Fala tranquila, suave, mas tem muito poder na fala dela. Muito poder na fala dela, unção, ali na orientação bíblica. A Damiana também fala tranquilo, fala baiana, né? Fala manso e tal. O sotaque lindo, maravilhoso de uma baiana, mas muita unção no que vocês fazem. Se chegamos até aqui, fala de Camila, Damiana, David, Fernanda, Mateus, e Deus seja louvado aí pelo desempenho de vocês. Está registrado no céu o que vocês estão fazendo aqui no Jardim Ibirapuera, né? Obrigado, pastor. Eu quero fazer um comunicado oficial. A gente vai fazer uma oração por todos os nossos ruins, nossos líderes. Depois eu farei mais um comunicado. Então, são 2 comunicados e uma oração, tá bom? Diga, Luiz. Desculpa, não estava programado, mas também gostaria de colocar aqui no meio pessoas que não estão aqui, que serão parte do projeto, infelizmente não estão mais. Vinícius, a Natália, a Maria Paz, sem eles também não existem. Salve de palmas para eles, que começaram o projeto conosco aqui, e teve muito motivo, nós louvamos a Deus pela vida deles, né? O comunicado oficial é que nós faremos a votação oficial para a abertura do grupo do Jardim Ibirapuera, amém? Tá? Nós vamos ter uma comissão diretiva da associação. A gente chama esse momento de comissão diretiva plenária, porque ela é maior, ela é com a presença de todos os pastores, de todos os empresários, e com a presença da administração da União Central Brasileira também. Essa comissão acontecerá dia 3 de dezembro, lá no auditório do Colégio de Embu das Artes. Pastor Enéas, Pastor Yuri e amigos. Tá? Será às 10 da manhã. A gente vai ter um momento bem especial de relatórios de todas as bênçãos que Deus deu à APS em 2025. E no final desse relatório, a gente vai celebrar então a abertura do grupo do Jardim Ibirapuera, tá? A gente é indispensável a presença dos OINs lá, tá bom? O pastor Yuri vai fazer os arranjos aí para que vocês estejam lá, tá?
O café da manhã e o almoço está garantido, tá bom? E seria muito importante que nós tivéssemos uma porção da liderança do grupo aqui representada lá. Eu sei que não é fácil, é um dia de quarta-feira, salvo engano, 3 de dezembro, né? Algum ajuste na agenda aí do trabalho, dos estudos, mas das 10 ao meio-dia, se vocês estivessem lá, seria lindo. A gente faz uma entrada especial para vocês lá e a gente vai terminar o programa com vocês lá e decretando aberto para a glória de Deus o grupo do Jardim Ibirapuera, tá bom? Amém? Deus seja louvado por isso, tá? Dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã, tá bom? Tá? O pastor Enéas, o pastor ele vai cuidar dessa logística. Uma salva de palmas porque vocês merecem, tá bom? Quero fazer uma oração especial aqui. Pedir que os líderes se sentem e que os zoinhos continuem na frente, tá bom? Mas vamos fazer oração. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por esse dia que é tão importante e é histórico. Obrigado porque para a glória do teu santo nome e de acordo com o teu desejo, nasce uma nova igreja na Associação Paulista Sul. É o grupo do Jardim Ibirapuera, Deus. Fruto do trabalho incansável dos nossos jovens, que vieram através do projeto do OIM. Fruto do trabalho incansável dos nossos líderes, que se dispuseram a vir aqui e cuidar dessa igreja. E dos nossos irmãos que escolheram adorar o teu nome aqui nessa casa de oração. Querido Deus, nosso plano é formalizar isso no próximo mês. E nosso plano vai mais além ainda, é um dia entregar o grupo do Jardim Ibirapuera como uma grande igreja nos braços do Senhor Jesus quando Ele voltar. Muito obrigado, Deus, por toda a trajetória até aqui. Consagramos a Ti os anos que estão por vir. Que tudo seja lindo, maravilhoso e glorioso do jeito que o Senhor merece. Capacita os nossos líderes, a nossa igreja, a se dedicarem cada dia mais ao Senhor e à Tua missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E amém. Já fizemos bastante, vamos fazer mais uma foto, todo mundo aí? Deixa eu sair essa foto aqui. Essa vai mostrar na associação, certo, pastor? A gente mostra lá na semana. Obrigado aos nossos líderes. Dia 3 de dezembro, hein? Pastor Yuri, pastor Enéas, conduz a gente nesse momento aqui. Temos uma lembrança dos nossos líderes aqui, pastor Mateus, Fernando, hein? Amigos, naturalmente a equipe OI vai estar com a gente ainda nos próximos dias, é claro. E nós estamos preparando esse momento aqui para um presente especial. Então, tem mais aqui, né? Esse aqui é né, Yuri? Tem mais também, né? Tá. E aí, o que você vai fazer, Yuri? Gente, a gente quer externar aqui publicamente e presentear essa equipe, que na verdade eles foram um presente de Deus para cada um de nós. Então gostaria de trazer aqui o presente. Cadê os nomes? Tá o nome. Aqui é da Fernanda. Pastor, o senhor tá os nomes escritos aí? Tá aqui, ó. Dami. E o pastor Mateus. Pastor Enéas, tem mais? Não, aí eles vão ficar mimados. Não, cadê? Pela energia que eles fizeram aqui, tem que ter muito mais. Eu quero convidar aqui a nossa secretária. Temos uma secretária. Salve de palmas para a nossa secretária. E aqui, Mateus, Fernanda, David, Camila e Damiana, a igreja preparou uma lembrança para vocês. É algo simples, todo começo é simples, mas de muito coração. A Sabrina, a Larissa ali, elas correram aí para preparar uma lembrancinha para vocês. E eu acredito que vocês vão gostar, que fique guardado, registrado o carinho da igreja que vocês plantaram aqui para vocês. Vocês deram tanto para a gente, e o que nós estamos devolvendo um símbolo aqui de um presente é ainda pouquinho para materializar tudo que vocês fizeram aqui para a nossa igreja do Jardim Ibirapuera. Gente, e a bênção ela tem que ser compartilhada. Então essa bênção que nós recebemos aqui, ela vai ser compartilhada com outros lugares, como foi dito. A Cami vai casar, a Dami
vai para casa. Oi? Ah, ela vai casar. Não agora, mas vai. O David vai estudar teologia e nos próximos dias a gente vai estar se reunindo como igreja e o pastor Mateus e a Fê vão estar assumindo o novo desafio que Deus tem para eles e a gente peça que vocês orem por eles, orem por cada uma dessas pessoas que aqui estão e como representante do Ministério Jovem da Associação Paulista Sul, para a honra e glória de Deus, eu declaro encerrado o ano em missão 2025. Uma salva de palmas para todos. Eles merecem, Deus também merece. Obrigado, queridos. Recebam mais uma vez o nosso abraço. Obrigado aos nossos OINs. Alguém me perguntou o que significa OIN, né? Em português é um ano em missão, tá? Eles passaram aqui um ano em missão no Jardim Ibirapuera. O pastor Yuri declarou encerrado o nosso OIN aqui. Já temos um novo projeto para 2026, vai ser na capital. A gente vai conversar com o pastor Yuri. E se Deus quiser, outros jovens que já foram escolhidos pelo Espírito Santo vão fazer mais um ano em missão e implantar mais uma igreja. Isso que a gente segue até a volta de Jesus. Pastor Mateus e Fernanda receberão um novo desafio de Deus através da sua igreja. Nos próximos dias será anunciado o próximo campo de trabalho. Coração. Que para eles vai ser fichinha. Eles vieram do Chile para cá e onde Deus os planta, eles fazem o mesmo trabalho. Deus abençoe vocês, viu? Gente, vocês me dão 15 minutos. Vamos fazer uma reflexão na palavra de Deus. Hoje é um dia especial. Tem uma nova igreja nascendo, para a glória de Deus. Eu queria ler com vocês um verso e a gente fazer uma reflexão bem importante aqui, tá? Abra sua Bíblia em Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deixa ali, passa teu olhar ali do verso 41 em diante. Atos, capítulo 2. Verso 41, deixa eu fazer uma oração para nós, vamos orar mais uma vez. Obrigado, bom Deus, por tudo que já recebemos do Senhor nessa manhã. Agora com a Tua palavra em mãos, clamamos mais uma vez por uma porção bem generosa do Teu Santo Espírito. Nos ajude a entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu fui pastor no interior de São Paulo, em uma cidade chamada Tremembé. Cidade de Tremembé. Aqui na capital nós temos o bairro de Tremembé, né? Eu fui pastor na cidade de Tremembé, que é do lado de Taubaté, que é depois de São José dos Campos ali. A minha igreja central, Tremembé Colégio, ela tinha grande vocação para a causa social. E lá, o departamento de ASA era muito forte, assim, atendia uma centena de pessoas. Deus foi generoso com aquela igreja em relação aos recursos financeiros, então a igreja compartilhava também o que recebia do Senhor. E funcionava muito bem lá o mutirão de Natal. Eu fui pastor lá de 18 até 2020, na pandemia, e eu lembro que em um daqueles anos que eu estive lá, em setembro nós lançamos o mutirão de Natal. E todos os anos era um sucesso. A igreja adotou um orfanato, com 50 crianças. E parte do mutirão de Natal, do que era arrecadado no mutirão de Natal, era destinado ao orfanato. Então a gente fazia a festa da igreja com as famílias carentes que pegavam suas cestas de Natal, e a gente ia também no orfanato entregar ali aquela cesta de brinquedos e presentes para as nossas crianças. Estávamos em uma comissão um dia lá, um sábado à tarde, uma irmã teve uma ideia bastante especial, falou assim: pastor, todos esses anos nós temos ido até o orfanato e feito a festa lá no orfanato com as crianças. Por que não trazê-los aqui esse ano na igreja? Eles não conhecem a nossa igreja, eles recebem os presentes, conhecem o nome da igreja, mas não sabem onde é. Então eu estou pensando aqui, pastor, a gente poderia mandar um ônibus lá e trazê-los para cá. E a comissão gostou, e eu gostei da ideia também, né? Ensinar as crianças ali o caminho da igreja e ter contato com os irmãos da igreja.
Então naquele ano, acho que foi 2019, ao invés da igreja ir para o orfanato, fazer um mutirão de Natal, o orfanato veio até a igreja 22 de dezembro. E eu estendi ali a minha agenda para ficar com eles até aquele momento do mutirão de Natal. Eu lembro que combinamos que a festa seria um sábado à tarde, 4 horas da tarde. Mandamos 2 ônibus buscar as crianças no orfanato. Eu estava num outro compromisso, tinha uma outra igreja que eu tinha um assunto para resolver. Então eu fui para essa igreja primeiro e depois eu vim para a igreja central de Tremembé, onde aconteceu o mutirão de Natal com as crianças. Quando eu cheguei perto da igreja, na esquina assim, lá é interior, então não tem barulhos, poluição sonora. O ambiente é silencioso. Na esquina da rua da igreja eu ouvi sabe quando você ouve um barulho incomum ao interior? Um barulho de multidão, agitação, alguma coisa acontecendo. A igreja pegava um terreno do quarteirão todo assim. Eu senti que tinha alguma coisa diferente acontecendo na igreja, né? Aí quando eu me aproximei da entrada do portão do estacionamento, um diácono pulou na frente do carro e falou: pastor, espera aí. Eu freiei o carro. Não entra agora. Eu falei: o que está acontecendo, irmão? Edinaldo. O que está acontecendo, irmão Edinaldo? As crianças estão destruindo todos os carros do estacionamento. O estacionamento era brita, pedrinhas, né? E eles pegavam pedrinha, tacavam no outro e catavam nos carros. Estava uma poeira de brita assim, brincando de guerra. 50 crianças e só 2 ou 3 diáconos e 3 diaconisas. A equipe estava reduzida ali, época de final do ano, Natal. Pastor, a gente vai dar um jeito, depois o senhor entra, pastor. Eu falei: tá bom. Eu parei ali e tal, acalmaram as crianças e eu entrei com o carro. E para onde eles levaram as crianças? Para o templo da igreja, para a nave da igreja. Então tinha estacionamento no meio, a igreja era aqui, a nave, e aqui era o salão da asa. Eles foram fazer um culto lá no salão da igreja, para depois vir comer as comidinhas e o bolo no salão da asa. Foram para a igreja, estacionei meu carro, fui lá para a igreja para fazer o sermão, fazer a cerimônia ali do mutirão de Natal. Quando eu entro na igreja, as 50 crianças do orfanato, olha, era um cenário de guerra, assim, de guerra. A igreja era tinha um declive, assim, como se fosse um auditório. Então tinha 2 ou 3 que iam correndo assim, pulavam de pé, e até a plataforma. Outro abençoado subindo pro banco, passava debaixo do outro, subia no outro, passava debaixo do outro. Um outro filho de Deus lá com a mão preta, não sei se ele enfiou aquela mão, não sei onde ele enfiou a mão, no esgoto, no lixo, passando na parede da igreja, assim. Aí ele foi pro outro lado, passava assim, os diáconos. Ai, vou ter de lembrar da cena. Os diáconos desesperados, sem ação, sabe? Você trava, você não sabe o que fazer. As diaconisas orando lá no canto, orando assim. O outro pendurado no ventilador, querendo arrancar o ventilador da parede. Foi um negócio assim, outros. Aí, e a gente ali tentando acalmar, né? Para começar o culto, já tinha passado do horário. Fizeram uma roda de capoeira. Subiram da plataforma lá, fizeram uma rodinha e começaram começaram entre eles lá, meninos, juvenis, fazendo capoeira na plataforma da igreja. Foi um negócio assim. Aí conseguimos conter. Eu tinha preparado um sermão, introdução, desenvolvimento, 3 lições no final. Eu já vi que não ia fazer sentido nenhum falar lá. Então eu li um verso da Bíblia, expliquei o sentido do Natal, e eles ali conversando, olhando, sujo na parede. Foi um negócio assim, um ambiente que eles estavam acostumados a estar, né? Não sei quanto tempo eles não saíram do orfanato, e agora saíram e estavam aproveitando. Aí eu orei, entregamos os brinquedos, os panetones, as cestas. Foi 20 minutos ali com eles para poder terminar de destruir tudo na igreja. E agora é a hora do bolo. Bolo, suco, pipoca, doce. Foi aquela multidão assim pro salão da asa. Aí eu fiquei na igreja ali com o diácono olhando ali, calculando os prejuízos ali, né? O banco todo sujo, a parede, o ventilador despejado. Aí a irmã diaconisa mandou um recado: pastor, fala o pastor correr aqui para orar, para cortar o bolo. Eu falei: irmã, corta o bolo, espera o pastor, não, corta aqui, senão eles vão derrubar mesmo. Não, pastor, a gente só vai cortar o bolo depois que o senhor orar. Aí eu corri pro salão da asa para fazer a oração do bolo. E os diáconos assim, ó, sabe, contendo os meninos para não chegar na mesa do bolo. A hora que eu orei pelo bolo, você já viu aquela cena do aniversário de São Paulo? Tem um bolo em algum lugar, Bexiga, acho que, né? Tem um bolo de 1 quilômetro assim, né, no aniversário de São Paulo. E o pessoal fica ali, depois que libera para cortar o bolo, eles cortam o bolo com o braço, assim, né?
Bate o bolo com o braço e tem um parente embaixo da mesa com uma sacola para pegar o pedaço do bolo. Um balde, passa balde. Foi parecido. Amém. Quando abriu o olho, gafanhoto assim. E nessa que a gente veio pro salão da Asa, celebrar ali, a gente deixou a nave da igreja aberta. Então os benditos pegaram os bolos, brigadeiros, suca, pipoca e voltaram para onde? Por ar-condicionado, lá pro ventilador da igreja. E agora o menininho que se jogava no corredor de peito, agora se fazia isso de novo com o bolo na mão. O outro que passava a mão na parede, preto, agora passava o glacê do bolo na parede. O outro ficava jogando bolo atrás do ventilador, assim, ó, pra chapiscar a igreja. Foi uma beleza, uma beleza. Aí, para resumir a história, nós levamos as crianças embora. Os irmãos ficaram até meia-noite, 1h da manhã, organizando tudo ali, limpando o que deu, né? Eu passei lá um pouquinho, conversamos e eu fui embora. Na outra semana foi Natal, Ano Novo, e eu voltei em janeiro para as atividades do distrito. Quando voltei, o ancião solicitou imediatamente uma comissão comigo, naquela igreja. E eu fui para a comissão. E aquela igreja é muito querida, irmãos queridos, dóceis, a comissão era sempre muito amistosa, a gente resolvia tudo com muita paz, tranquilidade. Aquele dia eu cheguei, eles todos sérios, eles falaram uma palavra. E eu falei, irmãos, tudo bem? O que está acontecendo? Comissão extraordinária, fui chamado às pressas, das férias. Estou vendo que vocês não estão com a cara de felizes, né? Conta para mim o que aconteceu. Aí o irmão falou assim, pastor, a gente quer conversar sobre o mutirão de Natal. Eu falei, pois não, irmão. E a vinda das crianças do orfanato para cá. Eu falei, pois não, irmão, foi legal, né? Tentando descontrair o ambiente. Pastor, foi péssima a ideia de trazer eles para cá. Eu falei, você achou, irmão? Eu achei. E a irmã, outra diaconisa, arrematou no fundo. Eu também achei, pastor. Eles profanaram a casa de Deus. Soltou assim, profanaram a casa de Deus. É mesmo, a senhora achou isso? Eu achei, pastor. E o outro irmão aqui, generoso, irmão bonzinho, um dos que mais adotava as crianças ali com presentinhos, falou assim, pastor, da próxima vez a gente deixa as crianças no orfanato mesmo, porque lá, ele foi bem feliz na frase dele, lá é o habitat natural deles. E bem, eu me lembro desse evento, me lembro desse dia, a gente contornou toda a situação na comissão ali, a gente não trouxe mais as igrejas para a comissão, para o orfanato, para a igreja no ano seguinte, foi pandemia também, 2020. Mas aquilo me trouxe algumas lições, assim como pastor, e trouxe lições para aquela igreja também. Eu queria bem rapidinho lembrar vocês aqui sobre o que é ser uma igreja viva, o que é ser uma igreja segundo o coração de Deus. Tá? A gente atribui à igreja algumas coisas que Deus não pediu para a gente atribuir. E como a gente atribui, porque a gente é ser humano, a gente gosta de, enfim, né, ajudar Deus, e a gente tem entendimentos diferentes sobre as coisas que Deus pede para a gente acaba atribuindo à igreja coisas que Deus não pediu, e essas coisas pautam a nossa vida aqui na igreja. Estou dizendo isso porque acabou de nascer uma igreja aqui no Jardim Ibirapuera. E eu acho bem oportuno a gente começar ouvindo a voz de Deus no que diz respeito ao que é ser uma igreja verdadeira e viva. Tá, por exemplo, eu vou falar 3 coisas que a gente fala que a igreja é. Só que a gente fala do jeito que Deus não pediu para a gente falar e nem viver. Por exemplo, a gente fala que a igreja é a casa de Deus, não é? E essa afirmação não está errada. Dizer que a igreja é a casa de Deus, ela só está incompleta. Eu ensino isso para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, um casal, e eu ensino que quando vamos à igreja juntos, a mãe deles ensina também que nós estamos indo aonde? Para a casa de Deus. E na casa de Deus você tem que ter reverência, para que você não atrapalhe as pessoas que estão lá buscando a palavra de Deus, e que você se concentre também na palavra de Deus. Mas afirmar que a igreja é a casa de Deus, nesse nível que eu explicarei para vocês agora, é uma informação que é incompleta, que traz para a gente algumas compreensões que são erradas a respeito do que é ser a casa de Deus. A gente começa a atribuir divindade onde Deus não pediu para a gente atribuir divindade, entende? Lembrando da frase da irmã da comissão, pastor, eles profanaram a casa de Deus.
O outro irmão disse que a casa de Deus não era habitat natural daquelas crianças, né? O orfanato é. Aqui é a casa de Deus. Quando nós estamos aqui, sim, se manifesta aqui, né? Mas aqui também a Bíblia diz que é uma casa de oração de todos os povos. E se os filhos de Deus não puderem ser recebidos por Deus na sua casa, onde é que eles serão recebidos? Não é? Nós somos pais, nós somos mães, a maioria de nós aqui. E quem não é, faço votos que um dia seja. Se tem uma coisa que traz satisfação para o pai e para a mãe, é ter os filhos em casa, independente da idade. Eu estou com meu menino com 13 anos, daqui 2 anos ele vai para o internato. Eu e a Aline, minha esposa, estamos sofrendo desde já. A gente não gosta nem de pensar, porque ele vai sair de casa. A alegria do pai, independente da idade do filho, é ter o filho em casa. E o filho em casa, independente da idade, ele faz bagunça. Ele altera a rotina da casa. Ele mexe com os móveis. Ele faz sujeira na cozinha para comer, né? Ele fala alto. Ele é uma pessoa. Ele tem vida. Ele tem o seu comportamento. Ele faz bagunça. E não importa a idade. O que importa é que o pai ama seus filhos. E se pudesse, a gente passaria a vida inteira com os nossos filhos em casa, né? Se pudesse. Então, quando a gente fala que que a igreja é a casa de Deus e atribui a esse conceito tamanha divindade que Deus, santidade que Deus não pediu para a gente atribuir, a gente acaba colocando uma barreira entre os filhos de Deus e Deus. Isso aqui é madeira. Vocês estão sentados em plástico. Essas paredes são areia e cimento e pedra. Não há nada santo aqui nisso. O espaço é santo porque consagramos esse espaço para adorar a Deus. Mas impedir uma criança de subir na plataforma, impedir uma criança de brincar nos bancos da igreja, é atribuir divindade, santidade a coisas que Deus não pediu para a gente atribuir. A casa de Deus é a casa de oração de todos os povos. Se você é pai e mãe, você está entendendo exatamente o que eu estou dizendo. Mesmo que você não é pai e mãe, você também está entendendo. Deus tem seus filhos, e a alegria de Deus é ter seus filhos em casa. Bagunceiros do jeito que são. Barulhentos do jeito que são. É melhor aqui do que fora daqui. Outra coisa que a gente fala que a igreja é um hospital. Né? Já ouviu essa expressão? A igreja é um hospital. Eu já usei essa expressão em muitos sermões, né? É um hospital, a igreja é um lugar de gente doente. Está certo também, espiritualmente falando. Mas o problema de tratar a igreja só como um hospital é porque, se a gente falar que a igreja é um hospital, as pessoas, quando estão no hospital, elas não têm assim o melhor dos seus comportamentos. No hospital, seja particular ou seja público, a gente gosta de ser bem tratado, né? E a gente exige os nossos direitos. Eu já visitei muitos hospitais, é um ambiente muito triste, muito ruim, mas é um lugar onde as pessoas manifestam indignação com muita facilidade. São pessoas que estão fragilizadas emocionalmente e querem ser atendidas rápidas, né? É uma situação de emergência estar ali. E sai reclamando que o médico não olhou na minha cara, o médico nem falou comigo, eu pago essa mensalidade, eu pago o imposto e eu não sou bem tratado aqui. Outro dia eu vi uma cena no jornal, a mulher saiu quebrando os computadores, tudo do atendimento ali, esganou a atendente ali, porque tinha esperado muito tempo para ser atendido. Então, se você trata a igreja como um hospital, nesse sentido de querer ser bem atendido, de ter os seus direitos, porque você é membro, você paga dízimo, você dá oferta, você devolve o dízimo, você paga oferta, você dedica os seus talentos a essa igreja aqui, você tem seus direitos, você quer receber atenção, você quer ser bem tratado, não foi isso que Deus pediu para que a igreja fosse. E não foi esse tipo de comportamento que Deus pediu aos seus filhos quando se juntassem como igreja, não é? Nós somos todos doentes espiritualmente. Nós temos educação diferente que recebemos de nossos pais, viemos de lares diferentes, regiões diferentes do país, às vezes do mundo. E aqui é uma comunidade
onde eu aprendo junto com você e você aprende junto comigo também. A sua limitação, aquilo que você tem dificuldade, me ajuda a crescer nisso. E as minhas dificuldades, os meus pecados, os meus equívocos, ajudam você a crescer também. Somos todos filhos e filhas amados por Deus, mas somos miseráveis pecadores. Então Jesus nos ensinou que eu devo considerar você maior do que eu. E se eu me junto aqui para assistir um culto com você, para adorar a Deus nessa casa de oração aqui, eu tenho que ter isso no meu coração. Eu não estou aqui para ser bem atendido. Eu estou aqui para pregar o Evangelho, anunciar às pessoas que em breve Jesus Cristo voltará. Então tem gente que vem para a igreja só para receber, e quando não recebe aquilo que imaginou receber, sai reclamando do pastor, sai reclamando da liderança, sai reclamando do programa. Eu já vi gente reclamar que não teve almoço de sábado na igreja, onde já se viu. Acostumou mal, porque acho que pegou uma sequência de almoço, depois não teve mais, não volta mais nessa igreja. Tem de tudo, gente, tem de tudo. Só que essa igreja está nascendo, e aqui eu faço questão de trazer essa reflexão para nós aqui. É um lugar de você entregar os seus talentos, entregar o seu tempo, entregar o seu tesouro. Quem vai recompensar um dia é Deus. Então a igreja é a casa de Deus, sim, mas não devemos atribuir santidade às coisas que Deus não pediu para a gente atribuir. Deus dá para ver um sorriso no rosto de Deus quando os seus filhos bagunceiros se reúnem aqui. A igreja de Deus é um hospital espiritualmente falando. E aqui eu te ajudo e você me ajuda, a gente cresce junto. Não há lugar para eu sentar e exigir coisas da igreja. Eu sou a igreja, eu faço ela acontecer. E a gente costuma falar, e por fim, eu vou ler o texto e vou terminar. A gente fala que tem gente que trata a igreja como um clube. Ele vem para cá para dar umas risadas, comer alguma coisinha gostosa aqui, depois ele vai para casa, né? É uma comunidade, somos uma família, mas a igreja é muito mais do que um clube social, entende? É muito mais do que um lugar para você vir aqui, relaxar, dar risada e ir embora. O que é a igreja verdadeira de Deus, então? Eu gosto do que está escrito em Atos, capítulo 2, verso 41 até o 47. Eu vou ler para nós aqui. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, e havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Verso 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles venderam as suas propriedades e bens, distribuíram produto entre todos, à medida que se alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, no verso 47, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Jesus foi embora para o céu, Pentecoste desceu sobre os discípulos, a igreja de Deus estava formada. No único dia, diz aqui a Bíblia, que batizaram-se 3.000 pessoas. E o texto que li é que eles estavam juntos, perseveravam no tempo, dedicavam-se ao estudo da doutrina, tinham tudo em comum, um ajudava o outro a ponto de vender as suas propriedades para que ninguém passasse necessidade, e o Senhor ia acrescentando cada dia mais gente e gente àquela igreja. Amém? Amém. O resumo das marcas de uma igreja viva, queridos, está aqui no verso 41 e 42. São 3 marcas que destacam aqui da igreja viva, da igreja verdadeira, da igreja segundo o coração de Deus. Primeira marca dessa igreja, lembra daquelas que eu falei que não são? Agora eu vou falar as que são. Primeira marca da igreja de Deus, ela é firmada onde? Na palavra. A igreja de Deus estuda a Bíblia. A Bíblia diz aqui que eles perseveravam nas doutrinas dos apóstolos, que era a doutrina que Jesus ensinou. A palavra de Deus, o assim diz o Senhor, era o guia deles. Não há espaço para aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. O que eu acho, o que eu penso não é revelação de Deus. O que é revelação de Deus está aqui na palavra de Deus. A verdade para o crente, para o filho de Deus, é a Bíblia.
E a gente não pode deixar de estudar a Bíblia na igreja. A gente gosta de estudar a Bíblia. Os adventistas do sétimo dia ainda são conhecidos como um povo que gosta de estudar a Bíblia. A gente estuda a Bíblia no templo, em casa, não é? Nos pequenos grupos, nas classes bíblicas. Nós devemos gastar tempo estudando a palavra de Deus. Toda vez que esse púlpito for assumido aqui, e agora vocês são uma igreja de verdade agora, a partir de agora, o voto, né? Já era, mas agora vai ser oficializado. Eu não posso assumir esse púlpito aqui para falar das minhas opiniões. Eu não posso assumir esse púlpito aqui para falar das minhas convicções, para falar das minhas frustrações, dos problemas que eu tenho em casa, para falar de política, para falar de futebol. Eu não sou permitido fazer isso aqui. O púlpito existe na igreja para falar da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que quando encontra um coração que é sincero, a Bíblia diz que ela não volta vazia. Eu não posso usar o púlpito para dar dicas de como viver melhor, autoajuda, instruções meramente humanas. São úteis, são até relevantes, mas o púlpito da igreja é para ser falado a palavra de Deus. Eu estou dizendo isso porque infelizmente nem sempre é isso que acontece em algumas igrejas. É usado para tudo, menos para pregar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus mostrou na sua palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 17, é pelo ouvir da palavra que nós somos transformados. Pelo ouvir da palavra. É das redes sociais? É pelo ouvir dos influencers que estão por aí no YouTube? É pelo ouvir das fake news? É pelo ouvir da palavra maravilhosa daquele candidato à presidência? É pelo poder da palavra. É a palavra que transforma. É a palavra que muda o coração do ser humano. Primeira característica da igreja viva, ela estuda o quê? A palavra de Deus. Não deixe que nesse púlpito aqui seja usado para outra coisa que não seja para ser estudada a palavra de Deus. Segunda característica aqui da igreja viva, nós já lemos aqui no verso 42. Ele está dividido em duas partes. Eles perseveravam na palavra e eles tinham comunhão. Era uma igreja que era unida na doutrina e unida também no dia a dia. Eles eram unidos, eles oravam juntos, eles partiam o pão juntos. Quando? No sábado de manhã? Não, o tempo todo. Só na quarta, só no domingo, que são os nossos cultos? Não, o tempo todo. Partilhavam a vida um com o outro, partilhavam a casa um com o outro. Não se juntavam só para vir no sábado de manhã, não se juntavam só para fazer aquele programa especial da tarde, não se juntavam só para cantar, não se juntavam só para comer. Eles andavam juntos o tempo todo. Um andava na casa do outro, um visitava o outro, eles se amavam o tempo todo. A Bíblia diz que eles compartilhavam a vida, eram mais do que frequentadores da igreja, eles eram família. A igreja de Deus é uma família. Isso muda tudo o nosso jeito de viver ao dia a dia da igreja. O Espírito Santo é prometido para uma igreja que é unida, que vive em família. Se vocês estiverem ligados aí na terra, diz Jesus, eu vou ligar vocês aqui no céu também, em família. E quando a gente é reunido em família, não tem nada que pode destruir a igreja. A nossa união como família é mais forte do que esse cimento aqui, é mais forte do que esse piso que nos sustenta aqui, é mais forte do que qualquer outro recurso humano, porque é o Espírito Santo. A estrutura mais forte que a igreja de Deus tem é o relacionamento entre as pessoas que amam a Deus, amam a palavra de Deus e se amam. É a estrutura mais bonita que existe, inclusive. A igreja de Deus estuda a palavra de Deus. A igreja de Deus vive como família. Eu não posso ver você chorando, eu choro com você. Eu não posso ver você fazendo necessidade, eu corto da minha carne para você não passar necessidade. Diz que vendiam as propriedades ali, um para cuidar do outro. Essa é uma marca da igreja viva, de uma igreja dinâmica, um organismo vivo que se chama Igreja de Deus. Eles se amam, eles se cuidam. E Jesus disse assim para os seus apóstolos, e para nós também: vocês serão reconhecidos pelo amor que há em vocês. Vão brilhar, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Vejam as suas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Terceira coisa, e quero terminar. A igreja de Deus, então, é uma igreja que estuda a palavra. A igreja de Deus é uma igreja que é unida. A igreja de Deus, como diz aqui o verso 47, que é o último verso que eu li, eles recebiam diariamente aqui mais e mais pessoas, a sua família espiritual. A igreja de Deus é uma igreja que prega o Evangelho.
ela é movida pela missão. Contava com a simpatia da comunidade, a Bíblia diz, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia salvos e salvos. Uma igreja viva, ela salva. Não por si, ela vive e salva aqueles que estão ao nosso redor. Uma igreja viva olha para fora, além de olhar para dentro. A gente cuida um do outro aqui dentro e cuida da nossa comunidade também. Se eu tiver simpatia e pregação do Evangelho, aí vai ser quase que irresistível aquele que não conhece a Deus não se entregar a Deus. A gente não pode mexer nisso. A gente tem que anunciar às pessoas que em breve Jesus voltará. Amém. Mas baseado na palavra de Deus. Não há espaço para acrescentar um tio e tirar um tio da palavra de Deus. Eu não posso adaptar minha mensagem aos ouvidos das pessoas. Eu fui pastor em Campos do Jordão. Campos do Jordão tem uma parte da cidade que é muito pobre, uma parte da cidade que é muito rica. A nossa igreja fica na parte pobre, e quando eu fui pastor lá, eu quis fazer uma igreja na parte rica, Capivari. Eu enfrentei tanta resistência da igreja, porque eles diziam que os ricos não querem saber de Deus. E eu fui atrás de terrenos caros, fui construir lá alguma coisa para ter um grupo lá na parte rica da cidade, são muito ricos, né? Aí o irmão olhou para mim e falou assim: pastor, o que o senhor está fazendo é uma loucura, pastor. Os ricos não têm tempo para estudar a palavra de Deus. Quem sabe, pastor, a gente poderia fazer, ao invés de uma igreja, um centro de convivência. Eu falei: como assim, irmão? Põe um chazinho, um pão integral, alguns livros, inclusive os nossos, uma música ambiente, uma fumacinha daquelas que se acende lá, um negocinho saindo, incenso. Esses ricos que estão frequentando o bairro aqui do Capivari, com os turistas, eles vão passar no nosso espaço, experimenta ali, degusta ali o nosso pão. A gente pode até colocar uma cevada, pastor, se for achar. E a gente vai tocando, pastor. Um dia a gente vê o que a gente faz. Gastar um dinheirão para fazer um centro de convivência, porque a igreja tem medo de pregar aos ricos. Deus chamou a gente para sermos corajosos na pregação do Evangelho. E é o que vocês têm feito aqui no ano do Jardim Ibirapuera, toda essa comunidade aqui. A igreja de Deus, ela prega o Evangelho. O Evangelho às vezes ofende. Ofende ou não ofende? Ofende. Ele ofende a sociedade. Às vezes não, mas às vezes ofende. E Jesus disse que a igreja, quando pregasse o Evangelho, ela seria perseguida. E não existe salvação sem provação. A nossa fé tem que ser provada diariamente. A missão da igreja, o evangelismo, vai cobrar tudo de nós. Tudo de nós. Nosso tempo, nosso tesouro e até a nossa reputação. As pessoas vão pegar mal com você. Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem fez inimigo depois que virou adventista, deve ter um monte aqui. Eu tenho inimigos na minha família depois que virei pastor adventista. Porque Jesus disse: vocês serão perseguidos, mas tem de bom ânimo, né? Venci o mundo, eu estou com vocês também. Nossa missão é salvar pessoas. A igreja que é viva não prega o Evangelho só na Semana Santa. Não prega o Evangelho só quando o pastor Enéas falar que tem que pregar. O Oim vai embora agora, e aí? Quem vai continuar cuidando da comunidade? É a igreja do Jardim Ibirapuera. Porque ela estuda a palavra, é uma igreja que se ama, é a igreja que vive a missão e prega o Evangelho. Deus te abençoe, queridos. Deus abençoe a nossa igreja aqui no Jardim Ibirapuera. É só o começo de uma grande, linda jornada que se encerrará com Jesus voltando nas nuvens do céu. Amém. Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo para um dia entregarmos essa igreja aqui nos braços de Jesus. Amém? Amém. O que nós teremos agora? Alguém vai cantar? Vai? Depois da música, então, eu quero orar por você mais uma vez e por mim também, consagrando esse dia especial e a nossa igreja ao Senhor Jesus. Nem sempre é fácil, mesmo assim eu tenho
tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Mesmo que todos os amigos se afastem e que eu seja perseguido em meu viver, tua presença em minha vida é o que importa. Tenho a certeza de que não vou perecer. Eu posso ver ao meu redor que o mal insiste em tomar meu coração, mas sua mão me faz melhor pra merecer o instante que direi então. Senhor Jesus, estou aqui. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Já posso ouvir o ar que me espera. Já posso contemplar o seu olhar. Vamos subir. Eu sempre quis olhar teu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Cada igreja, Senhor Jesus, se levante. Eu estou aqui, fala pra Ele. O dia enfim chegou, vamos subir. Eu sempre quis olhar seu rosto como agora. Me leva para o céu, vamos subir. Me leva para o céu, vamos subir. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós aprendemos na Tua palavra que Tu deste a vida do Teu Filho pela igreja, e essa é a importância que a igreja tem para o Senhor. Por isso, que a igreja não seja para nós, Teus filhos, Pai, como nenhum objeto de vaidade, que aqui não haja nenhum momento de orgulho, superioridade, que nessa igreja não seja palco de disputa, de vaidade, de distração, de confusão, de engano, de apostasia. Que ela seja, Deus, a igreja do Jardim Ibirapuera, uma igreja, um local de cura, de encontro, Senhor.
de perdão, onde a Tua palavra seja compartilhada, onde as pessoas se abracem, onde a missão aconteça para a nossa salvação e a salvação do Teu povo. Abençoe cada pessoa aqui, Deus. Abençoe essa igreja, que as nossas paredes, esse local de culto, na verdade, seja transformado diariamente pela nossa devoção ao Senhor. Que o verdadeiro trono do Senhor esteja dentro do nosso coração, a nossa vida, a nossa fé, até que Cristo venha a esse mundo, Deus. Consagra esse grupo, essa igreja, que os nossos irmãos tenham a alegria um dia de poder vê-lo face a face, olhar para trás e tenha a certeza de que valeu a pena a jornada, a caminhada e a dedicação. Consagra os nossos líderes, Deus, que se dispuseram a cuidar da Tua missão aqui. Pastor Enéas e sua família. Consagra os nossos OINs, que certamente serão usados por Ti agora em outra geografia, serão usados por Ti durante toda a vida. Consagra o pastor Mateus, a Fernanda, o pastor Yuri e toda a sua família, Deus, para que nós, cheios do Espírito Santo, possamos continuar com alegria pregando o Teu Evangelho até o nosso último fôlego de vida. Despedimos do Senhor nesse culto que foi bem especial, nesse dia histórico, orando de coração em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus abençoe vocês, queridos. Um grande sábado.